Gostaria de saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Eu vim gravar esse vídeo aqui. A gente tá aqui, eu tô com o meu irmão, o pastor Marcos Paulo, né, que vai contar uma experiência que ele teve com Deus. Mas antes de tudo, igreja, eu gostaria de tirar umas dúvidas aí, né? Tem algumas pessoas que perguntam pra mim o porquê que eu não gosto de mostrar o rosto nos vídeos, nas gravações e colocar fotos minhas. Então assim, igreja, primeiramente o Senhor me deu uma ordem, amém, para mim não ficar mostrando o meu rosto. Segundo, né, eu fui uma vez questionar o Senhor o porquê disso tudo. O Senhor me abriu meu entendimento e me fez entender que existem satanistas, né, por trás às vezes das redes sociais, das mídias. Eles ficam procurando fotos, né, dos pregadores, dos servos de Deus, filhos de Deus, os que estão a serviço do reino, né, trabalhando para Jesus, para que, assim, é uma legalidade, né, ao mesmo tempo é uma brecha e uma legalidade para eles trabalhar nas fotos. Então, eu sabendo disso, né, eu prefiro evitar, né, eu estou fazendo conforme o Senhor me orientou, né, e até porque também quem tem que aparecer é Cristo, né? Muita gente às vezes até pergunta, pastor, mas por que na igreja o senhor aparece normal? Na igreja a gente está lá no altar, está sendo pregado, né? Até porque na igreja é um outro tipo de obra, outro tipo de trabalho, né? Outro mistério com Deus, né? E outra questão também, na igreja é até proibido tá mexendo com o celular, filmando essas coisas. Geralmente a gente usa o celular na igreja para colocar fundos, louvores, né? Então é um culto reverente, é um culto que não tem necessidade de estar ali com a câmera na cara do pastor ali ou dos membros, a não ser que o Senhor Jesus dá uma ordem e mandar pregar e filmar o culto. Aí já é outra coisa, né? Ou quando o Senhor estiver operando milagres na igreja, aí já também é outra questão, amém, igreja? Então é só isso aí, rapidamente, só para tirar algumas dúvidas, né? Eu vou passar a oportunidade para o nosso irmão Marcos Paulo. Ele vai começar já a contar a experiência que ele teve com Deus, né? De um arrebatamento de sentido, a qual o Senhor deu para ele, amém? Pode começar a falar, pastor. Cumprimenta aí, pode começar a gravar. Saúde os irmãos na paz do Senhor Jesus, amém? É um prazer estar relatando, né, esse pequeno testemunho na qual o Senhor concedeu ao servo dele aqui sobre o inferno, né, e algumas coisas que acontecem lá, né. E para não ficar nas minhas palavras, eu quero deixar aqui um versículo em Mateus 4, verso 17, que diz assim: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E a outra E passagem? por que dessa palavra? É porque Jesus ele se importa que o homem venha se arrepender. Sim. Um dos motivos é para entrar no céu e para participar do reino de Deus. Então arrependimento é muito importante. Quem não se arrepende, como Jesus falou, livro de João capítulo 1, se não falha a memória, não, João 3,16, diz que aquele que não crê já está condenado. Então existe a condenação em que conduz um homem à morte eterna, ao tormento eterno, e tem a salvação que conduz o homem à vida eterna, na eternidade até eternidade. Pela fé, né? E quero deixar aqui mais um versículo, a qual vai dar introdução específica sobre esse arrebatamento que o Senhor me deu, né? Em Lucas capítulo 16, versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Né? Eu lembro que uma certa vez
Eu fui dormir. Quando eu acordei, eu estava assim num lugar de frente a uma sala. Você lembra o ano, pastor? Não, eu não lembro. Tá, né? E quando eu olhava assim para cima nessa sala, estava escrito Sala do Pecado, escrito clarinho. E comecei a entrar naquele corredor. Quando eu olhava para o meu lado, tinha uma porta. Aí quando eu atravessava essa porta, tinha como que uma mesa feita de concreto. E havia um homem deitado nessa mesa, e ao redor dele havia 4 demônios. O rosto preto, que nem carvão, e os olhos vermelhos, que nem carvão aceso. Brasa. Que nem brasa acesa. Obrigado, pastor. E quando eu olhava para eles assim, eles estavam com um pote grande na mão. Não sei se os irmãos ouvintes conhecem aquele bichinho que dá no lixo, né, quando passa dos dias. Larva. Né, com as larvinhas, né, conhecido em alguns lugares como tapuru. E lá era quase o tamanho da palma de uma mão, assim, de um dedo polegar, o dedo mindinho. E eles colocavam na boca desse homem, que saía pelo lado dele, do lado da barriga desse homem. E eu continuei andando. Quando eu olhava assim, entrava em outra porta, eu vi um monte de órgão genital masculino pendurado na parede, mas não tinha ninguém dentro. E fui andando. Quando eu olhei mais para frente, eu vi um trono, eu vi um piso escuro, não sei explicar como que ele era. E quando eu olhava no trono, tinha um ser, né, um demônio, que o rosto dele era preto que nem carvão, e os olhos vermelhos que nem brasa, aquele vermelho aceso. E o braço dele era esqueletizado, com aquela unha comprida, como fosse unha de mulher comprida, com um cigarrão na boca. As garras, né? Com as garras compridas. Aí ele olhava assim para mim e falava assim: sabia que a televisão é meu? E os programas da televisão é meu também? Aí quando ele falava isso, eu olhava pro lado dele, aparecia uma televisão. E na televisão começava a passar os programas que era dele. Vale a Pena Ver de Novo, Corujão, Sessão da Tarde. E Programas da Globo. nisso eu olhava assim para ele e para a televisão. E acordei. Então eu entendi o quê? Que o inferno é real. Então quem vive em pecado, andando em pecado, principalmente aqueles que estão na igreja e Que não se arrependeram. não se arrepende e se enfraquece, né? O que espera essas pessoas se não houver arrependimento é o tormento. O lago Porque, do fogo. exatamente, porque quando eu vi aquele homem deitado sobre aquela cama de pedra, aquele tormento, não tem como escapar. É o tormento, então os demônios vão atormentar. É mais os crentes que gostam de assistir coisas que não edificam, põe nos olhos no que não edifica, como televisão, alguns programas, né? Aquilo que te afasta de Deus. Tome cuidado, porque nem tudo que está na televisão, mesmo que vem falar de Deus, é de Deus. Nós temos que ter a mente aberta. Eu lembro que uma outra vez eu estava dentro de uma caverna. E nessa caverna eu vi assim como que, não sei se os irmãos conhecem, os ouvintes conhecem os presídios, que tem aquelas grades, aquelas barras de ferro. Eu vi umas barras de ferro compridas, muito altas, e um monte de pessoas dentro, só que ela estava sem roupa. E eu sabia que era homem, que era mulher por causa do cabelo. Não dava para ver o rosto. E tinha uma criança, que não era uma criança, que estava presa com essas pessoas. E essa criança, quando eu olhava assim, ficava olhando, a boca dela era rasgada de um lado para o outro. E eu entendia quando estava tendo esse arrebatamento, em que aquela criança, a revelação que essa criança era um demônio. E quando eu olhava assim, subia um fogo de baixo para cima que queimava aquelas pessoas que estavam presas. É como que eu visse os gritos delas assim. Então eu entendi o que o inferno é real. E quem vive em pecado, morre sem a salvação, morre no pecado, o fogo vai atormentar eles, vai queimar. E essa criança que era um demônio, até eles vão ser queimados por desobedecer até os seus
Seus pais. Não, pastor, essa criança era um demônio, né? Entendi. Então, assim, até os demônios, quando não obedecem, eles são queimados com as Obedece a pessoas Deus. também. Tá lá em Judas também. Judas fala disso aí. Isso, então, assim, que os irmãos venham abrir a mente dos irmãos, tomar cuidado, porque o inferno existe. A prova disso é que Jesus falou muito mais do inferno do que qualquer outro pregador no Novo e Velho Testamento. Exatamente. Então, que os irmãos venham ter a mente aberta e meditar em Lucas capítulo 16, versículo 22 em diante, que ali vai relatar, né, que Lázaro, o rico morreu, e quando abriu os olhos já estava ardendo em chama, né? Enquanto quem fez o bem, Lázaro estava no seio de Abraão. Os irmãos medite em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor? Eu assim agradeço a oportunidade. Amém, igreja. Então, tá aí, né? Um testemunho do nosso irmão Marcos Paulo, né? A experiência que ele teve, igreja. Assim, só para reforçar, né? O que o pastor falou em relação à televisão. Deus mostrou um instrumento de Satanás, né? Que é a própria televisão. Né? Ou seja, uma certa vez o Senhor me mostrou, pastor, que a TV ela também representa um portal. Ela é um portal. Na medida que a pessoa tem uma TV dentro da casa dela e ela liga a televisão, é um portal sendo aberto. Eu tive uma experiência também, eu vou contar depois, né? A experiência que eu tive com TV, com 14 anos de idade, se não me falha a memória, acho que eu tinha mais ou menos essa idade, acho que era 16, né? Eu comprei uma TV e aí depois eu já vou contar outro testemunho aqui, em seguida no canal também, né? Então tá aí, né? Só para reforçar o que o pastor falou. É um portal, igreja. Se é um portal, Deus já falou comigo. Né? Não adianta, as pessoas querem teimar, querem ter TV nas suas casas, né? Muitos pregadores antigos que pregavam a doutrina para que a igreja viesse andar na verdadeira santidade, a santificação. E a Bíblia é clara, a Bíblia fala da santificação dos olhos, né? Nós sabemos que a TV, por mais que a pessoa tenha um controle ali na mão dela, mas passa muita coisa ilícita, né? Muita coisa ligada ao sistema do anticristo, né? A nova era, ao sistema das pessoas que trabalham para Satanás, né? Todos têm vínculo com o anticristo, né? Pessoas que apoiam esse tipo de prática, né? De TV, assistir essas coisas. É uma mídia um pouco antiga, né? Mas nós sabemos que é um portal, uma ferramenta de Satanás que tem causado muito estrago no nosso mundo nos dias de hoje, né? Tem levado muitas almas ao inferno, né? À perdição. Né? Amém, igreja? Então tá aí o relato do pastor Marcos Paulo. Né? O pastor Marcos Paulo agora ele tá orando a Deus, né? Para fazer parte da nossa igreja, né? Congregar conosco na Igreja Pentecostal Restituição de Promessa. É um homem que eu conheço há algum tempo, né? Minha esposa já conhece ele há muito tempo. A gente sabe que é um homem de Deus, né, igreja? Então tá aí, deixando aí esse relato aí para a igreja meditar e vir a refletir, né? Porque Jesus está voltando e Deus tem usado, né, os seus servos e profetas para avisar a humanidade, para despertar o povo, né? Para que não venha parar nesse lugar de tormento, né? Porque não vai ser 10 anos, 10 mil anos. Uma vez eu vi um pregador falando, eu nunca me esqueço disso, vai ser a eternidade. Quando uma pessoa recebe uma condenação de prisão perpétua, ainda assim acaba quando a pessoa morre, né? A prisão perpétua, por exemplo, nos Estados Unidos tem a pena da prisão perpétua quando a pessoa comete um crime hediondo lá, né? Mas essa pessoa ainda tem a oportunidade de se arrepender mesmo estando preso lá dentro. E quando estiver no inferno, não há chance de arrependimento. Não adianta se lamentar, pedir para Deus. A gente vê na passagem aqui claramente Lázaro lá no seio de Abraão, né, desfrutando, ou seja, da salvação, e o rico pedindo a misericórdia, pedindo pelo amor de Deus para voltar, né? Deixa eu voltar. O Senhor dizia, não tem como mais. Não haverá chance, igreja, de voltar para a terra. Então o tempo de arrependimento é hoje, né? O nosso Deus é eterno. A ofensa se torna uma ofensa a um Deus eterno, né? Na medida que ofende um Deus eterno,
passa a eternidade no inferno, né? A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E a gente já estamos vivendo um tempo de multiplicação da iniquidade, onde os homens não querem se importar com as coisas de Deus, não estão dando mais ouvidos para as pregações e revelações e testemunhos, né? Então é muito importante gravar isso, igreja. Guardem isso nos seus corações. O céu é real, o inferno também é real. Amém? Que Deus abençoe a todos.